É com muita alegria que hoje inicio esse novo desafio, o podcast Causa Invisível da Maternidade, um espaço pensado principalmente para dar voz às mães atípicas. Nós também somos importantes e merecemos ser vistas, ouvidas e principalmente incluídas na sociedade. A partir de agora, aqui será o nosso encontro para dividirmos experiências, dores e alegrias, receber especialistas e conhecer histórias de mulheres incríveis que têm a resiliência e o amor como suas principais características. E na nossa estreia teremos um bate-papo esclarecedor com a fonoaudióloga especialista em autismo, Juliana Gouveia, e no quadro Entre Mães, uma conversa muito especial e inspiradora com a mãe do João, da Rebeca e da Sara, Ariane Valenzuela. Já deu a perceber que o podcast de hoje está incrível, não é mesmo? Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Karen Andriele e esse podcast Causa Invisível da Maternidade é uma produção da VW Comunicação, uma agência de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos começar com a nossa convidada, a fono mais querida das crianças e das mamães também, Juliana Gouveia. Oi, Ju, é um prazer ter você aqui com a gente. E antes de você ser uma maravilhosa profissional, você também tem uma história muito bacana. Fala pra gente sobre a sua maternidade. Primeiramente, parabéns pelo seu programa. Estou super feliz pelo seu podcast. Sei que isso vai contribuir muito com a nossa comunidade do TEA, né? Nós precisamos divulgar essas dúvidas de mães, esses pontos dos especialistas. Então, estou te parabenizando e é uma honra estar aqui nessa estreia sua, né? A maternidade para a gente é algo sagrado, né? Nós somos mamíferos que não abandonam os filhos. Na natureza, os mamíferos geralmente abandonam os filhos. Nós somos dos únicos que não abandonamos as crianças. Para nós, a vida inteira eles vão ser pequenos. A história de uma mãe atípica está muito presente na minha vida. Quando eu tive meu segundo filho, tive intercorrências, e acabei tendo essa trajetória também de neurologista, terapia, né, em diagnóstico, e isso me construiu muito como pessoa e como profissional. Mas já era fonoaudióloga, já trabalhava com neuro na época, mas isso foi muito importante para mim, hoje em dia é muito mais, valoriza muito mais o meu trabalho, porque você tem em casa uma criança, hoje, né, um adolescente, 2 adolescentes. Não, eles são adultos já, porque para mim eles não crescem, gente. 2 adultos, né, se desenvolvendo, é algo que contribui muito com as mães que chegam lá com as dificuldades dos seus filhos, porque eu vejo a trajetória que eu percorri e tento acalmá-las, abrandá-las e tratar elas com um jeito diferente. Eu acho que é por isso que as mães têm frequentado mais meu consultório. É exatamente isso que eu queria falar com você. Ju, como que esse processo todo que você viveu, vivenciou, contribui para o acolhimento dessas mães? Como que essas mães chegam até o seu escritório, questão de estado emocional, como que elas estão, às vezes a angústia de repente ter acabado de receber um diagnóstico, ou de não ter ainda esse diagnóstico, como que é isso? Muitos profissionais encaminham primeiramente para fono, né? A escola encaminha para fono, porque elas começam, apesar de no DSM-5 não estar um dos critérios com atraso de fala para o diagnóstico diferencial de autismo, tem se encaminhado para as avaliações, até para a gente fazer esse diagnóstico diferencial juntamente com a equipe multidisciplinar, não é um diagnóstico da fonoaudióloga, mas eles estão encaminhando primeiramente para a fono. Porque chegam as crianças com atraso de desenvolvimento, atraso de fala, e nós contribuímos com essa trajetória da mãe ali para ver qual que é o diagnóstico do filho. Chegando essa mãe no nosso consultório, as que não têm diagnóstico, nós tentamos acalmá-las porque elas já chegam assustadas. Porque alguns profissionais falam, olha, seu filho está com atraso de fala, é autista. Não, nem sempre é autista, né? Então, a gente está ali com atraso no desenvolvimento, nós precisamos entender. Essas mães, eu tento acalmá-las no sentido de que há condições neurotípicas. No caso, o autismo não é nenhuma doença. Então, vamos lá, é uma condição e a gente vai reabilitar essa criança até que ela siga o caminho dela.
Como todo mundo tem suas adversidades na vida, uma criança atípica também, nós vamos ter pontos que temos que trabalhar, muitas vezes com psicólogo, por exemplo. Então, assim, eu vou tentando acalmar e tirar um pouco essa carga de medo delas de ter um diagnóstico. As que já têm diagnóstico, Karen, eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque as mães que têm diagnóstico, elas chegam com pouca informação dos profissionais, né? Assim, às vezes o profissional passa o diagnóstico, eu não sei se naquele momento eu já tive um diagnóstico, abriu um buraco no chão e eu não sabia para onde eu correr. Então, assim, eu não consegui nem discutir com a médica sobre o diagnóstico. Então, eu fiquei muito perdida naquele momento. Então, eu imagino para essas mães que naquele momento também não tem muito diálogo. Então, o segundo momento que elas vão é no momento de buscar terapeutas, né? Então, é hora da gente acolher essas mães e começar a, primeiro, conhecer essa criança. Nem todo autista é igual. Tem que conhecer essa criança e poder orientar ela de acordo com o filho dela, né? Eu falo isso. Não é você orientar sobre o autismo. Muitas ficam até um pouco mais fragilizadas quando você começa a falar. Mas começar a olhar para o seu filho. Vamos conhecer o seu filho? Vamos entendê-lo? Vamos ver as necessidades, as habilidades dele? Porque até então a gente está vendo as dificuldades. Vamos ver as habilidades? E vamos ver também as dificuldades para a gente ver o que eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar, o que você pode fazer. Porque elas têm uma necessidade de saber como elas podem lidar com isso. Elas não sabem quando tem o diagnóstico, a maior parte delas. Eu vejo desde a mãe que teve o diagnóstico até a mãe que já tem um filho, está na fase de adolescência, elas falam, Juliana, e agora? O que eu faço? E todo esse tempo, todo esse movimento de desenvolver das crianças, elas têm dúvidas. Então eu tento abraçá-las, acalmá-las e orientá-las da melhor forma que eu posso. E dentro do que você estava falando, o que você percebe, você enquanto profissional que eu digo, qual que é o maior receio dessas mães de uma forma geral? De uma forma geral, eu acho que não poder, a gente tem um instinto de proteção. Não poder estar lá quando ele tiver muita dificuldade ao lado dele. Porque a gente sabe que esses momentos vão acontecer. E eu poderia falar que é criança falar. Muitas vezes a criança chega lá sem falar, né? Poderia falar assim, o anseio é a criança falar. É um dos maiores anseios. Mas eu acredito que esse não é o que vai levar para a vida. Ela não estar presente nos momentos que o filho dela foi discriminado, nos momentos que o filho dela não conseguia aprender, nos momentos que o profissional que estiver fazendo intervenção não está do lado dela, ou não conseguir lidar com o filho dela, né? Eu acho que esses são os maiores anseios das mães. Poder estar nesses momentos mais difíceis que ela sabe que o filho dela vai percorrer. Então isso é doloroso. Mas isso também é alguma coisa que a gente faz com qualquer filho. Então eu tento passar para elas assim, que essa maior ansiedade delas, de proteção, precisa ser abrandada, até para a gente seguir, desenvolver e tornar uma criança, um adolescente, um adulto mais independente. Ju, para quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, o que a pessoa que está olhando assim, o que ela tem que considerar para poder buscar uma ajuda de um profissional? Vamos supor, o que ela tem que perceber? Se está acontecendo, quais são os principais fatores, vamos dizer assim, para ela falar assim, olha, cuidado, atenção, vá procurar uma ajuda. Não necessariamente que seja um autismo, mas que possa estar apontando algum outro tipo de transtorno, alguma limitação, alguma deficiência. Sim. Nós não podemos comparar as crianças, né? O filho da minha vizinha fala muito, o meu não fala pouco. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. Mas existe sim os marcos de desenvolvimento, né? A criança sentou em tempo, engatinhou em tempo, andou em tempo, falou em tempo, porque ela tem que estar dentro dos marcos de desenvolvimento, porque são parâmetros que a gente pode seguir, tem lá uma variação mínima, mas antigamente a gente falava assim, não, demora, mas fala. Não é isso. Isso aí cai por terra há muito tempo, com os estudos avançados, que são atrasos, a gente tem parâmetros para eles estarem dentro desses parâmetros. Então, esse é um primeiro ponto que a mãe tem que perceber. A criança não está dentro do esperado para a idade dela,
Na carteira de vacinação às vezes tem, na internet tem, hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Então, olha lá, tem 1 ano, não fala mamãe, não chama papai, não pede mamar? Opa, teria que estar fazendo mamã com 6 meses. Então, aí acho que esse é o ponto para a mãe poder pensar, vou buscar um profissional. Isso não quer dizer que ele é autista, como você disse, Karen, muito bem colocado. Mas isso quer dizer que a gente precisa investigar o que está acontecendo. Pode ser o uso de tela, por exemplo, né? Então a gente precisa entender todo esse contexto da criança estar vivendo, tirar as dúvidas e poder auxiliar no desenvolvimento que a gente espera para cada idade. Gente, eu tenho muita facilidade de falar da Ju, sobre a Ju, da excelente profissional que ela é, porque ela é fono dos meus 3 meninos, né? Do Samuel, que é meu filho atípico, do Benjamin e do Isaac. E como todas as mães, depois de um tempo de terapia, a gente acaba criando um vínculo, né? Com as profissionais. E eu criei um vínculo muito grande de amizade, muito sincero. E eu tenho feito parte também do processo também da vida da Ju profissional e ela também da minha. Então é muita alegria estar aqui com ela hoje. E o que ela estava falando realmente é muita verdade que se aplica a mim. Por exemplo, o Isaac tem 2 aninhos, né, Ju? Uhum. E a Ju já falou pra mim, Karen, ele não fala, ele fala bem pouquinho, mas ele não fala o equivalente que ele deveria falar para a idade dele. E não é falta de estímulo, porque ele tem 2 irmãos que super estimulam ele. Então, assim, de acordo com o que foi orientado a mim, ele está já começando uma avaliação neurológica para ver se realmente o que precisa, né? O Benjamin já terminou a avaliação dele, por conta de alguns pontos que nós percebemos, para investigar um TDAH, alguma coisa nesse sentido, porque eu sou o tipo de mãe, Ju, que você sabe disso, eu prefiro correr atrás e ver, e de repente descobrir que não é nada, é só alguma coisa que deve pontuar, ou de deixar para lá. Ah, não, isso não é nada, deixa para lá. E depois a situação vai piorando. Ju, você ainda acha que vamos dizer assim, o preconceito das famílias de descobrir um diagnóstico ainda é motivo para ter retardar essa procura ao médico, a procura de um diagnóstico para essas crianças? Cara, eu nem sei se é preconceito. Medo, então, vamos dizer assim, né? Para mim é medo. É medo porque sabe que quem tem filho atípico, a gente percebe como que os nossos filhos sofrem na sociedade. Sim. É só você conversar com qualquer mãe, você vai entender. E quando você tem autistas nível 1, você pode conversar com ele. Se ele já sofreu numa escola bullying, ele vai te contar que já sofreu. Então, assim, talvez esse medo, né? E a esperança de um filho perfeito, né? Gente, como assim, nascer uma criança de mim que tem alguma coisa e algum problema, alguma tipicidade. Isso eu acho que é o grande ponto psicológico das mães. Agora, eu vejo que vem avançando um pouco. Algumas mães um pouco mais antenadas, mais ligadas, que é o que você vem fazendo aqui, mostrando para elas, eu acho que por isso que o seu trabalho é muito importante, é levar essa palavra para a mãe. Falar, olha, não tenha medo, não tenha preconceito, o que quer que seja o nome. Vá em busca do tratamento do seu filho. Vá em busca do diagnóstico do seu filho. Tudo bem, eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu posso ajudá-lo, entendeu? Eu posso estimular com terapia, com intervenções, faça. O diagnóstico é apenas um detalhe. O diagnóstico não é uma regra que vai acabar com algum processo, não. É só um ponto que a gente tem de esclarecimento. Para algumas mães, o diagnóstico é um peso, para outras mães é um alívio. Então, assim, quem sabe para essa mãe que está com medo, não é um alívio. Eu falo para as mães lá na clínica o seguinte, quando elas têm diagnóstico com a neuropsicóloga, e algumas vêm falar comigo depois, logo em seguida, eu falo assim, imagina seu filho na escola, sem adaptação nenhuma, sem ninguém olhar para ele com respeito, achando que é birra a crise, achando que a dificuldade dele é falta de inteligência ou de estímulo em casa. E aí você vai entender como um diagnóstico é importante. Quando a gente tem esse diagnóstico, a gente pensa,
né, por um outro lado, um filho vai ser mais compreendido, as birras ele sabe que pode ser crise, e as dificuldades ele sabe que faz parte de um processo de reabilitação. Então, eu tento passar dessa forma para que essas mães também tenham um pouco mais, que a gente falou no começo, de tranquilidade, olhar por esse prisma, sabe? Não ter medo de fazer esse diagnóstico. Ju, e que eu falo, assim, eu sempre falo pro Samuel, né? Falo, Samuel, porque um dia ele veio perguntar para mim por que eu não sou igual ao Benjamin, né? E, teoricamente, o Benjamin não é uma criança que exige um cuidado especial igual o Samuel. Só que eu expliquei para ele assim, todos nós temos uma limitação. A dele é física. Mas o Benjamin, por exemplo, quando muda o tempo, ele fica com dificuldade para respirar, tem que usar a bombinha. E cada um, se você for buscar, cada um de nós temos nossas limitações e nós temos que aprender com elas. Só que com as crianças atípicas, vamos dizer assim, isso é mais escancarado, né? E sim, quanto mais cedo você ter esse cuidado, né, Ju, buscar essas terapias, essa ajuda, a evolução dessa criança é melhor. Ela vai conquistar, ela vai alçar voos que de repente nem você... Hoje nós conseguimos ver crianças autistas fazendo faculdade, crianças com Down se formando, se tornando grandes profissionais, né? E crianças com paralisia cerebral também. Por quê? Porque elas também são surpreendentes. Eu falo assim que nossos filhos, quando são estimulados, né, quando tem o acompanhamento necessário, eles vão além do que a gente pode imaginar. E uma coisa que você estava falando para mim nos bastidores, Ju, sobre a questão do cuidado quando não se tem esse acompanhamento. Alguns dados que você falou que me deixou bem preocupada e que eu acho muito interessante você falar para a sociedade. Quando essas crianças não têm acompanhamento, independente do transtorno que ela apresenta, quando ela não tem o acompanhamento necessário, o que isso pode causar na fase adulta delas? É muito legal você ter apontado isso. Nós temos um alto índice de adultos fazendo diagnóstico hoje de autismo, né? Porque não foram compreendidos em sua infância. Como essas pessoas sofreram, né? São autistas nível 1, geralmente. Nós temos até vários famosos, né? Fazendo esse diagnóstico agora. Como foi difícil para eles, né? A trajetória ali, com baixa interação social, ou às vezes com muita interação social. Eu tenho falado, a gente tem conversado um pouco, né, nos bastidores sobre isso, e também sobre a questão da falta de reabilitação da criança que ela não tem esse apoio emocional, por exemplo. Você estava falando das diferenças, né? Quando a criança começa a entender o mundo e perceber essas diferenças desde cedo com o apoio psicológico, né, para ela se torna um fardo mais leve. Como para a gente também, né? A gente busca um tratamento, às vezes, para tirar um pouco o fardo das nossas costas. E para as crianças a mesma coisa. Elas entenderem que ninguém é igual a ninguém, né? Quando a gente fala em inclusão social, fala em escola, essa é uma temática importante, a diversidade, né? Trabalhar isso em todos os ambientes, né? Para que as pessoas não... Tudo tende a ter uma linha rotulada, assim, uma linha sequencial. Eu uso um determinado tipo de roupa, todo mundo é moda. Mas essa tendência de ser, a gente precisa um pouco desconstruir. E essa luta, hoje em dia, nos anos 80 não tinha tanto isso, começou um movimento, né? Mas hoje em dia isso é muito forte, os jovens hoje estão muito diferentes, né? Eles estão querendo mostrar essa diversidade muito mais fácil. E é mais fácil para trabalhar com as crianças em terapia. Fora essa parte emocional deles, né? Falando na parte de desenvolvimento cognitivo e linguagem, quando você tem uma criança que não aprende a falar, tem dificuldade, ela não conta história, não tem narrativa, não tem uma linguagem muito clara, né? Às vezes a criança até fala pouco, não consegue construir uma história, não consegue contar sobre ela, e a mãe vai deixando isso passar. Isso que a gente vai chegando na época da alfabetização, começa a ver ali as dificuldades em se alfabetizar. Então a gente chega muito paciente no consultório, o doutor ele fala, eles me chamam de doutor, eu não sou doutora, mas o doutor ele fala, mas ela não sabe escrever, não está alfabetizada. Então assim, não fez terapia? Quanto tempo fez terapia? Não, ele nunca fez. Porque ele sempre falou, eu sempre levei ele, mas agora ele está com dificuldade de leitura e escrita.
Chega para a leitura escrita, você vai avaliar, você falou, opa, precisa de um neuro. Precisa de um neuropsicólogo, precisa da equipe multi ali para avaliar. Tá com baixa interação social, vamos avaliar o TEA. E aí a gente encaminha para que seja avaliado. Porque veio de uma falta de estimulação lá de trás, já vem carregando essa dificuldade, e aí ela aparece em algum momento ali da vida. Você falou sobre a questão de alfabetização, que é a fase que as pessoas realmente começam a perceber mais nitidamente que a criança exige algum cuidado, que tem algum atraso. E conversando sobre isso, nós conversamos sobre o Benjamin, né, que foi por isso que me motivou a fazer com que ele pudesse fazer os testes neurológicos, a avaliação. Mas dentro da sua conversa comigo, algo que me motivou mais ainda no caso do TDAH, que era a suspeita que surgiu relacionada a isso, não necessariamente que é porque a criança tem um atraso que ela tem um TDAH, mas é algo que eu já quis investigar, que eu sou desse jeito, já quero investigar. Porque se for, ok, vamos cuidar, vamos dar o atendimento que precisa para essa criança, no caso o Benjamin, poder evoluir e conquistar tudo que ele precisa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Ju, que você falou, que em alguns tipos de transtornos específicos, se a criança não é tratada devidamente na infância, a tendência ela é se tornar um agressor, um criminoso, ou se envolver até mesmo na questão das drogas, é muito grande, porque ela vai procurar um escape para acalmar a mente dela, para poder se entender de alguma forma no mundo. Não foi isso mesmo? Sim, esse aí foi um outro caminho que a gente tomou em relação às crianças que não têm suporte na primeira infância. Elas têm uma tendência maior a ter o abuso de álcool, né? Crianças que se tornam mais ansiosas, que não nesse sentido de criminosidade, mas mais ansiosos, mais fazendo abuso de álcool e drogas, né? Então a gente tem um índice muito grande disso. Nós entramos nesse ponto de criminalidade quando a gente falou de crianças que já têm... Desculpa, gente. Esse ponto da criminalidade, nós falamos das crianças que já têm comportamentos, né, prévios, e aí a gente entra nas questões emocionais. Matam animais, torturam animais, e aí a mãe vai achando... matou um gato, matou um cachorro. Tem isso até na internet. E isso a gente consegue direcionar ele na psicologia, né? Agora, se você deixa a criança fazendo condutas inadequadas, né? Que tem desvios de conduta desde pequenininho, aí lá na frente vai ser um pouco mais complexo você trabalhar esse adulto que vem já de uma forma inadequada, desenvolvendo só as partes emocionais, né? E a gente consegue, quando tem uma criança que a gente percebe que ela mente muito, que ela toma atitudes malvadas dentro a gente já vai contornando junto com a psicologia. Então, e isso tem um bom prognóstico de trabalhar e a criança se reabilitar, entender. Agora, se você não fizer isso em tempo, né? A própria psicologia faz uma área, né? Colegas minhas ali, mas eu tô do lado de uma psicóloga, tem tendência a manter isso e o comportamento possível mais exacerbado nessas áreas mais distúrbios aí psíquicos. Gente, deixando claro, tá, que nós não estamos falando que o autismo, quem tem autismo não tem TDAH, não é nada disso. Nós estamos falando da importância da mãe, do pai, de quem acompanha essa criança, ter sim um olhar diferenciado e não achar que é tudo coisa de criança. É disso que nós estamos falando, né, Ju? Se você tá percebendo que a criança, ela tá saindo um pouquinho da curva do que é considerado normal, por que não ter um olhar diferenciado, buscar uma ajuda de um profissional? De repente essa criança, a única coisa que ela quer é chamar a atenção, porque ela tá se sentindo sozinha, mas tudo é necessário a gente olhar, não achar que com descaso, porque tudo que é tratado precocemente tem mais evolução, na verdade. Ju, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para conversar também com uma mãe muito guerreira e compartilhar um pouquinho da história dela no quadro Entre Mães.
E na conversa de hoje é com a Ariane Valenzuela. Ela é mãe do João, da Rebeca e da Sara. Ariane, é um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa de estreia. E fala pra gente como que a maternidade mudou a sua vida, a maternidade atípica que veio com o João. Mudou bastante, né? Bastante coisa na minha vida, né? A maternidade em si, ela já tem uma sobrecarga, né? E a maternidade atípica é uma sobrecarga ainda maior, né? É um mundo totalmente diferente, né? Que você cai no seu colo ali, e aí agora? O que eu vou fazer? Onde que eu vou correr? Né? Então é desafiador. Em meio a tantos desafios, o que você realmente considera que foi o mais difícil para você durante todo esse processo? Está sendo mais difícil? Eu acho que lidar com olhares das pessoas, né? Julgamentos, né? Hoje em dia eu já sou mais resolvida, mas antigamente eu ficava muito triste com certos comentários, né? Por eu ver situações que o meu filho sofreu preconceito, né? Então essa era, desde que eu soube o diagnóstico dele, era a minha maior preocupação era isso. Ele sofreu algum tipo de discriminação, porque ele ainda é relativamente pequeno, não entende ainda, né? Mas tudo isso levo para mim, né? Então esse foi mais tá sendo ainda desafiador, mas hoje em dia eu tô mais resolvida nessa questão. Fala pra gente um pouquinho do João, pra gente poder conhecer um pouco quem é o João, fala um pouquinho do que ele gosta, o que ele, hoje em dia, qual que é a maior bandeira que você está levantando em relação a ele, qual que é o processo, qual é o progresso que você já conquistou com ele. Olha, o João, ele, apesar das pessoas falar que o autismo, não, as pessoas autistas não são carinhosas, né? O João, ele é muito carinhoso, muito, 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 muito. Toda hora pede beijo, abraço. Ele é bem imperativo, não para um minuto. E muito musical também. Tudo que ele vê, algum objeto, ele canta a música relacionada a isso. Então, hoje em dia, a bandeira que eu levanto é do autismo, né, e da maternidade atípica, das mães atípicas, né, que englobam todas as deficiências, né, não só o autismo, mas outras deficiências. Quando eu falo das bandeiras, eu quero dizer assim, relacionado à conquista dele, no processo que ele está de evolução, qual que é o seu sonho, o que você deseja que ele, como que você está caminhando com as terapias, qual que é o progresso dele relacionado ao autismo, às limitações que ele tem nesse sentido. Ah, tá. Então, o progresso do João hoje em dia é sobre a seletividade alimentar dele, que está um pouco melhor, né? Hoje em dia ele faz praticamente todas as terapias, né? E assim, hoje em dia o sono dele já melhorou bastante, né? Socializar com outras crianças na escola melhorou bastante. Então, assim, eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, né? Um dia de cada vez. Mas o João, hoje em dia, ele socializa com os amiguinhos, com os primos, barulho. Hoje em dia ele já consegue, né, ficar num ambiente que tenha barulho. Então, tudo isso, ele já tem todo esse desenvolvimento. Às vezes, para as pessoas é uma coisa pequena, né? Mas para mim são grandes vitórias. Ariane, você falou que é um trabalho de formiguinha, e eu quero saber, e como que está a formiguinha? Como que você está relacionada a tudo isso? Como que está o seu emocional? Porque é cansativo, a gente não pode fantasiar uma maternidade, porque a maternidade em si já é muito difícil, e você nesse processo todo de terapias, de conquistas, de buscar, de ansiedade, como que está a Ariane hoje? Olha, bem cansada. Não vou mentir, bem cansada, mas porém feliz, né, por meu filho estar se desenvolvendo, porque, Karen, a minha preocupação é o dia que eu não estiver aqui. Então, na minha cabeça, eu tenho que preparar o meu filho ao máximo para quando eu não estiver aqui, para ele poder, né, seguir o caminho dele. Claro que Deus, né, vai estar sempre acompanhando,
Mas essa é a minha maior preocupação, o dia que eu não estiver aqui. Ariane, para você enfrentar todo esse processo da maternidade, você teve que se reinventar, né? Então você tinha um trabalho fixo, você teve que abrir mão desse trabalho e hoje você é uma empreendedora. Isso. Fala um pouco para a gente sobre esse processo teu. Como você disse, né, eu tive que me reinventar, tive que, né, sair do meu trabalho, aí logo em seguida veio a segunda gestação, então, e hoje em dia, a gente entende que quando a gente se vê na maternidade atípica, não é possível a gente trabalhar, né, num trabalho formal, né, então, porque muitas das vezes o patrão, o chefe não vai entender ou até mesmo um colega de trabalho não vai entender você toda semana. Eu tenho que ir para a terapia do meu filho. Hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir para a terapia do meu filho. Isso causa uma indisposição ali. Então, e o caminho que eu vi foi o empreendedorismo, né? Trabalhar por conta, que eu possa estar ali acompanhando os meus filhos, estar ali, né, na rotina, encaixando na rotina, principalmente do João, que tem as terapias, né? E foi isso. E aí acho que o empreendedorismo me puxou, né? Juntou o útil ao agradável. Na verdade, é a única alternativa, né? Eu falo assim, normalmente as mães, elas têm o hábito de dizer que morreriam pelo filho. A mãe atípica, eu já falo que ela vive pelo filho, porque é igual você falou, você faz de tudo para que a sua vida se encaixe dentro da vida dele, dentro da realidade, das necessidades dele. Mas aí, e quem que se preocupa com nós, né, com as mães? Nós estamos conversando aqui nos bastidores, você faz parte também de uma comissão de mães atípicas, e nós estamos falando como que nós todas estamos cansadas, estamos pedindo socorro, só que a sociedade muitas vezes, elas fecham os olhos para isso. Você que está tendo mais contato com essas mães, você que está acompanhando, como que está sendo esse processo? Nós estamos comentando sobre a questão até do risco do suicídio, né? Porque as mães estão tão desesperadas, a questão financeira da mãe atípica, sim, é uma problemática muito grande, que corre para um lado, corre para o outro. Muitas vezes, quem deveria ajudar, o poder público deveria ajudar, às vezes falha, e está falhando bastante em relação a isso. E como que está sendo para todo nesse processo todo? Olha, eu estou há pouco tempo, né, nessa luta aí, desde o ano passado, junto com as mães, né? São 15 mães e que se juntaram para uma apoiar a outra e trazer outras mães, né? E tem mães que estão aí mais de 2 anos e meio, 8 anos. E o emocional delas estão extremamente abalados, sabe? Então, assim, estão muito cansadas, desanimadas. E a única coisa que elas estão pedindo é que cumpra liminar judicial. Não é nada de errado, não é nada fora da lei. Que cumpra a lei, né? Porque se a lei está aí, é para ser cumprida. O caso que você fala sobre a liminar judicial é sobre a questão dos alimentos, né? A alimentação especial que essas crianças, muitas delas precisam, da questão da medicação, e que tudo isso já está em falha há algum tempo. E aí o desespero aumenta mais ainda. E eu falo assim, e essa luta é muito mais dificultosa, porque para você estar ali fazendo uma exposição, brigando por uma causa justa, idônea, você tem que deixar seu filho. E com quem deixar o filho, né? Tem toda uma logística, tem mãezinhas que realmente a criança é totalmente dependente dessa mãe, então é muito mais complicado todo esse processo, né, Ariane? Isso essa questão dos filhos é muito importante falar, porque às vezes as pessoas veem, então estamos lá, né, no protesto. Às vezes acha que a gente, né, mas não, a gente está deixando nossos filhos, nossa família, nossa casa, para pedir, para suplicar que cumpram isso. Implorar, né? Implorar, que é o dever, né? Não é nada, não é favor, é dever. Então, assim, é bem complicado, tá bem difícil. Estamos 2 anos aí, 2 anos e meio nessa luta, né? Tem mães que estão bem mais tempo que eu e tá
difícil. Ariane, e como que eu poderia falar a questão dessa luta, desse caos invisível que nós falamos, que todo mundo fecha os olhos, por quê? Porque é uma obrigação da mãe. Então, não importa o que a mãe faça, é mais que a obrigação. A impressão que tem que a sociedade olha dessa forma. Só que o que nós estamos pedindo é o quê? Condições para cuidar desse filho, né, que precisa de cuidado. Mas também, esse espaço aqui, a nossa proposta é chamar a atenção para essas mães que precisam de cuidado também. Para nós que estamos no nosso emocional abalado, que estamos cansadas e muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída. Então, esse é o cuidado, e muitas vezes somos vistas como loucas, né? Porque tá tão cansado, tão exausto, que a gente não tem outra forma de tentar conquistar as coisas no grito, na garra. Fala para mim um pouquinho como foi o seu processo para poder conseguir a questão da inclusão social da professora especial para o João. Olha, no começo foi bem difícil. Teve a questão da pandemia, né? Daí muitas crianças, né, já vieram com laudo diagnóstico, né, e o João não foi diferente, né, quando voltou às aulas, e foi uma luta bem grande, porque eles não queriam, né, aceitar o laudo dele, né, por ser dado por uma neuropsicóloga. Aí, segundo a regra deles, teriam que ser um profissional, um médico, né, pediatra. E aí eu corri atrás, mas mesmo assim, ainda, hoje em dia, aqui na nossa cidade de Campo Grande, a educação especial tem que ser muito trabalhada na questão da inclusão, porque ainda não existe essa inclusão. Não existe essa inclusão e é bem difícil. E aí, quando uma mãe tem um diagnóstico recente, por exemplo, a mãe fica perdida, né? A mãe fica perdida, não, aonde que eu vou, o que que eu faço. E por isso também que nasceu a Comissão de Mães Atípicas, para a gente ajudar essas mães. Porque muitas, a gente recebe muito, olha, não estou sabendo disso, eu não sabia disso. Eu não sabia que o meu filho tem direito disso. Porque as pessoas negam informações que é de direito nosso. Então, a questão da escola, hoje em dia, da educação especial aqui em Campo Grande, tem um caminho muito longo, porque é bem difícil a inclusão. Eles falam, a gente é inclusão, mas a gente não vê inclusão. Às vezes, tá uma atividade ali na sala de aula, o aluno atípico tá num cantinho e os outros alunos ali, fazendo atividade. Então, realmente é algo que precisa melhorar e muito, né? No seu ponto de vista, o que seria necessário de uma forma bem sucinta, bem simples, vamos dizer assim, o que realmente seria necessário para ter essa inclusão, tanto da criança quanto da mãe? Olha, eu, no meu ponto de vista, deveria preparar mais os profissionais. Não tem uma preparação. Muitas das vezes você vê a criança tem uma crise ali, o professor inclusivo não sabe como lidar, não sabe como agir, né? E aí não tem esse preparo. O que acontece? Eles ligam para os pais, daí já corta a inclusão, tá ali com os coleguinhas. A criança precisa aprender aquilo dali, que ele vai para a escola, tem aquela rotina, tem os coleguinhas, tem atividade. E esse preparo, hoje em dia, não tem. Não tem. Para os profissionais da educação, aqui em Campo Grande, não tem. Eu não vi. Precisa urgente dessa preparação. Até mesmo os profissionais ter um respaldo de um psicólogo, né? Porque a gente entende que trabalhar com crianças especiais não é fácil, né? Porque a gente fica 24 horas com a criança, né? A gente que é mãe. Então, se a mãe precisa também, o profissional precisa ser preparado. E aí, hoje em dia, não tem esse preparo. O que acontece? Até casos de agressões, de professores que agrediram alunos. Então, tudo isso pode ser evitado com esse preparo dos profissionais, no meu ponto de vista.
É um processo muito longo ainda, né? Mas que bom que já existe esse processo, que já está acontecendo, e algo que eu falo muito que as mães precisam ser assistidas também. Elas são peças fundamentais e realmente isso é dever público, a sociedade toda tem que se envolver com isso, porque se uma mãe der essa falta, quem que vai cuidar dessas crianças, né? A sociedade não está preparada, infelizmente. Ariane, eu quero agradecer imensamente sua participação. Foi uma honra receber você aqui hoje. E nós temos um presente aqui do nosso podcast para você lembrar que dentro desse processo todo você também é muito importante. E de vez em quando, para tudo e olha para você. Olha com amor para você. E eu falo, assim, os meninos ficam brincando comigo, e tá tudo bem, você não é uma Mulher Maravilha. E tá tudo bem o dia que você não estiver bem para levar seu filho numa terapia. Não é por isso que você vai deixar de ser a mulher e a mãe heroína que você é, tá? Deixa eu pegar. Aqui. Quero aproveitar e agradecer imensamente a Grazi, que nos presenteou com essas canecas lindíssimas. A Grazi, que é da DGS Sublimação, e ela trabalha com canecas, trabalha também com retratos de azulejo, esse que está aqui no nosso estúdio. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela e eu espero que você goste também. Obrigada. Agora vamos voltar para a Ju. Ju, você viu o depoimento da Ariane, dessa mãe incrível, né? Que é mãe do João. E ela estava falando sobre a questão da dificuldade da inclusão social das crianças no ambiente escolar. Ela tem dito que os profissionais realmente não estão preparados. O que você fala sobre isso? Então, há um esforço muito grande da Secretaria de Educação, de todas as escolas, em estar treinando os profissionais para que absorva essa demanda, né? Uma demanda altíssima. Nós temos um crescimento exponente, né, do diagnóstico de autismo, e concordo com ela no sentido de que os profissionais precisam cada vez mais capacitar. Todos os profissionais. As crianças são diferentes, nossos pacientes, nossos alunos são diferentes, né, um dos outros. Há de se compreender melhor o que desperta uma crise, o que naquela criança a gente precisa organizar, por exemplo, um ambiente muito barulhento, muito luminoso. Nós temos essa dificuldade de adaptação, precisamos ter ambientes para regulação. A gente não tem locais, hoje em dia vem em aeroportos, nós estamos vendo em alguns lugares se organizando que tem um ambiente para a regulação do autista, mas não são todos. Acho que isso é uma crescente. Precisamos sempre entender. Conhecimento, cara, nunca é demais. O profissional que fala assim, eu não preciso me treinar e aprender, tem alguma coisa errada. Porque eu sei que nada sei, Sócrates. Então a gente tem que pensar nisso. Cada dia que a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendo todos os dias com as mães. Eu não estou no consultório para ensiná-las somente, mas para aprender, para trocar. É uma grande troca. E a educação também precisa se organizar. Há um déficit muito grande de profissionais também. Então, quando a gente tem 4 crianças atípicas dentro de uma sala de aula, né, na qual a gente tem uma alta interação social ali, né, e no qual esse é um prejuízo do autista, nós temos muita dificuldade em entender. Precisamos entender, com um momento de crise, o que antecedeu aquilo. Tem muitas escolas que chegam para a gente perguntando, olha, tem um paciente que morde, ou seu paciente morde as crianças, o que eu devo fazer, né? Essa mordida é algo muito comum, a gente fazer intervenção na escola. Se eles não sabem que essa crise, como lidar com essa crise da mordida, imagina as outras que são mais complexas, né? Gente, não estou generalizando. Como disse, todos os profissionais têm que escutar essas mães e entender. Nós precisamos cada dia mais de treinamento.
nós temos profissionais maravilhosos, extremamente preparados, às vezes sem condições. Às vezes a gente tem a condição ideal e não tem um profissional preparado. Então a gente precisa ouvir essas mães e tentar cada dia mais nos aperfeiçoar. E para isso, hoje em dia, a gente está cheio de treinamento. Mas não tem melhor treinamento que a gente tá na mão uma criança para a gente lidar. Esse é o nosso melhor treinamento. Que autista é um espectro. Existe várias variáveis ali. Então tem que conhecer essa criança, conhecer esse aluno e tentar trabalhar dentro das suas potencialidades e reduzir o que antecede as suas crises, as suas dificuldades, né? Ju, você estava falando algo muito interessante e me chamou a atenção, porque o autismo, ele tem várias potencialidades, como você disse, mas a tendência da sociedade é o quê? Já caracterizar o autismo como aquela criança que tem dificuldade de socializar, que não gosta de estar no meio das pessoas. Então, automaticamente, isso é autismo. Mas quais são os verdadeiros prejuízos sociais que essa criança com autismo ela apresenta? A gente precisa entender que o déficit é na interação social, né? E não é que esse déficit de interação social é para menos, né? Muitas vezes a gente tem paciente para mais. Não sabe esperar, fala muito, fala alto, não consegue. Então, se você pensar que aquela criança tem dificuldade nas relações sociais, dessas interações, você começa a aumentar. Opa, não é aquela criança. Geralmente a gente está pensando no nível 3, aquela criança que não sabe falar, não sabe se portar, porque tem muita alteração sensorial, né? Mas vamos pensar nos demais que precisam de menos suporte e a gente está ali sem entender. Até entendo que esse seja um grande motivo de fazer diagnóstico tardio, né? A criança fala muito, não deixa ninguém falar, atrapalha, interrompe, dificulta o relacionamento com as outras, tem questões assim, sempre está brigando com as outras crianças, não quer fazer as atividades. Vamos olhar para essa criança também. Então, espectro é muito complexo. É muito complexo, é muito mesmo. E você estava falando de algumas outras características que tem dentro do autismo. Fala um pouquinho mais sobre a questão. Karen, a gente tem percebido na clínica e feito treinamentos, né? Cursos fora, a nossa equipe, a gente tem um grupo de estudo chama Nortear, né? Que é sobre o TEA. E nós temos viajado em um congresso como um congresso espectro. A gente tem entendido agora algumas questões com mais clareza. 80% dessas crianças têm hipotonia. Então, a gente precisa entender aquelas Explica para quem não entende o que é hipotomia. Vou mostrar aqui alguns pontos, vocês vão entender. Fraqueza muscular, né? Então, a gente tem dificuldade até de fonoarticular, de falar, por fraqueza muscular. Então, nós temos transtornos motores de fala ligado a esse transtorno do espectro autista. Não só o de linguagem, às vezes você está com a linguagem, você avalia a linguagem, está dentro do esperado para aquela criança. Nós temos trocas fonéticas, dificuldades fonoarticulatórias presentes ali. Mas aí você vai avaliar a criança tem atraso motor, tem dificuldade de correr, tem dificuldade. Então aí entra a equipe multipsicomotricista, entra a terapia ocupacional, ajuda muito, assim, meu braço direito. Hoje lá na clínica, a terapia ocupacional, a neuropsicóloga, a psicóloga e o educador físico também para auxiliar. Então, assim, terapias coadjuvantes como ecoterapia, natação, tudo isso para que fortaleça. A gente percebe muitas vezes o paciente com bastante estereotipia, que é aqueles, às vezes o flapping, de balançar as mãos, de girar e deitar. Eles se regulam deitado no chão. Mas eles têm pouca agilidade corporal, eles cansam muito. Então, isso é uma das características da hipotonia. Esse é um ponto que tem que observar bastante no autismo, né? Além a linguagem, ela não está no rol ali do diagnóstico diferencial do autismo. Mas eu venho conversando isso com os outros profissionais. Até vou falar aqui no seu podcast. O déficit na comunicação,
É um déficit interacional importante. Quando a gente tem um déficit de interação social, a gente tem déficit aonde? Na comunicação. E a nossa comunicação é verbal ou não verbal. A gente precisa do outro. Então, assim, a linguagem é intrínseca nesse diagnóstico. Então, não precisa falar que você vai ter um déficit de linguagem, porque às vezes você vai desenvolver bem fala, vai desenvolver bem leitura escrita, vai avançar. Mas, em certo momento, o déficit interacional te prejudica na comunicação. Falar em público, se expressar, falar sobre os seus sentimentos com o outro. Então, você vê que é uma delicadeza de você estudar o autismo, entender isso e você discutir isso profundamente. Ler bastante e discutir isso profundamente. Isso vai dando uma clareza dos nossos filhos, das nossas crianças, e você começa a entender por que aquela criança está no chão deitadinha. Ela está cansada. Eu tenho um paciente que ele está evoluindo muito na fala, porque a gente começou a fazer uns tipos de intervenção diferente, porque ele tinha muita hipotonia, e eu sempre falei isso. E eu conversei com a colega que fazia intervenção com ele, falei, vamos fortalecer essa criança, a gente vai ter um ganho maior. E a gente está tendo um ganho maior hoje. E a hipotonia também tem relação com a fala, né, total, porque o transtorno motor de fala está presente também dentro do espectro autista. Muitas vezes você avalia o paciente, ele está com a linguagem, ó, ok, mas ele tem dificuldade motora. E você vai retrocedendo um pouquinho, não é só dos órgãos fonoarticulatórios, né, de fala. Ele tem uma dificuldade motora global, então é uma hipotonia presente em 80% dos casos, conforme a literatura, e isso tem que ser trabalhado. Então, hoje a gente faz essa abordagem. Eu fiz uma intervenção num paciente que ficava deitadinho, muitas vezes ele deitava no chão, tinha dificuldade de fala. Avaliei ele, na avaliação percebi hipotonia, mas a hipotonia geral, né? A hipotonia não é só no órgão fonoarticulatório nesses casos. A criança tinha cansaço, ela fazia atividade, ela cansava e deitava. Então, nós fizemos a intervenção junto com a terapeuta ocupacional, junto com a equipe multi, né, as outras terapias, para que a gente conduzisse no mesmo caminho. Então, o objetivo fosse todas iguais. Preciso desse paciente sentado, preciso desse paciente com força, então eu vou trabalhar aqui, vocês trabalham ali, né? E aí a gente faz essa fusão multidisciplinar e a gente tem um bom resultado. Nisso, já desenrolou essa questão da gente fazer esse trabalho multi, outras questões, que foi de treinar essas mães. Como fazer isso em casa? Né? As mães muitas vezes vão na terapia e qual que é a queixa delas? Elas falam assim, olha, eu trouxe ele aqui para você avaliar, porque na hora que o profissional me entrega, ele fala, como que foi? Ah, foi tudo bem. Não tem o feedback, né? E aí eu percebo que isso não é todos os dias, né? Mas é uma conversa com a mãe, com a família. Quando você faz essa intervenção com a família, faz o diagnóstico da criança, avaliação, chama essa família, senta. E eu falo assim para as mães, você não precisa brigar com os profissionais, as mães fazem até na internet, não, porque a gente tem que brigar, porque o ABA tem que ter gráfico. Gente, vocês não precisam brigar com os profissionais. É insano isso. O profissional está ali para te ajudar. Você precisa cobrar do profissional qual que é o plano que ele tem com o seu filho. Qual é o seu plano? Porque eu também quero participar. E eu quero ser um objeto ativo nesse tratamento. Como é que eu faço na minha casa? Nesse momento, essa fala vai trazer para essa família um conforto, que a mãe vai saber. Como eu faço em casa? O que eu tenho que fazer? E eu dou essa orientação para as mães, eu percebo que a gente tem mais resultado. Então eu falo assim... É um trabalho em parceria, na verdade, né, Ju? Porque só o tempo de terapia não é o suficiente, muitas vezes. Então, é necessário, sim, que essa família esteja incluída nesse processo todo, porque nós mães, somos as principais incentivadoras e idealizadoras das conquistas dessa criança, não é verdade, Ju? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a criança não evolui, a responsabilidade é nossa. Perdão, tá? Peraí.
Eu acho que quando a criança não evolui, a responsabilidade é do profissional. Eu assumo, trago para mim isso aí. É importante a gente assumir isso. Porque senão a gente fala, é a família. A família tem um ponto importante. É uma tríade: profissional, família, escola. Dá até para fazer outros pontos, mas esse é o principal. Se eu não me colocar incluso como profissional, falar, não, ela não evolui por causa da família, opa, eu tenho que ter intervenção. E eu estou sendo ali um profissional que vou conduzir essa família a entender esse caso. O que ela tem que fazer, então? Eu que vou direcionar. Quando você tem autonomia de fazer isso com a família, você vinculou com essa família, flui. Aí você pode buscar a escola também e fazer esse vínculo com a escola, e aí a gente fazer esse movimento em conjunto. A criança fica pouco na terapia. Quando você pega crianças do SUS ou crianças que têm pouco acesso à terapia, muito mais. Nesses momentos eu prefiro muito mais intervir a família, ensinar a mãe, fazer com ela, replique o que eu estou fazendo dentro do consultório. Claro que muitas coisas são técnicas, ela não vai conseguir. Mas, gente, tem muita coisa simples. Uma rotina. Lá na consultório a gente dá um quadro de rotina. Ah, eu não tenho isso. Faz, compra. Ah, não tem como comprar. Faz. Faz com papelão, com papel. Hoje é dia, hoje é sol, hoje está chuva, hoje está frio. Criança perceber, noção de temporalidade, espaço, dia da semana, o que ela vai fazer. Eles até adoram isso, eles adoram rotina. Então, se você organizar a rotina deles, ficam mais equilibrados. Eles têm mais controle das crises, né? Então, tudo isso são coisas simples. Dá para o profissional orientar a família. E esse profissional, sim, é responsável por isso. Não dá para você falar que é só a família. Então, assim, ser mãe de uma criança que precisa de dificuldade faz com que a gente entenda isso e se posicione dessa forma. Ju, e vamos voltar falando sobre as mães, porque o podcast, ele é para sim falar sobre essa criança, sobre essa pessoa que necessita desse cuidado, mas também para a gente incluir essa mãe, porque essa mãe precisa ser cuidada. Para a gente poder concluir aqui, Ju, você que também é uma mãe guerreira também, que também já passou vários desafios, qual que é o recado que você tem para as mãezinhas de autista? Qual que é o recado de carinho para que elas possam olhar para elas também e entender todo o processo e também saber respeitar os limites que elas têm? Então, eu, sendo mãe, eu quero dizer para vocês, Karen também, mãezinha atípica, cuidem de vocês, tornem seus filhos mais independentes possíveis de vocês, porque a gente não vai estar presente em tudo, realmente. Isso é doloroso, mas isso é fortalecedor. Não tem nada mais gratificante na vida que o filho evoluir. Quando Deus te dá a honra de entender cada passinho que tem. Quando você tem um filho, uma criança típica cresce e nem vê. A criança típica, você vê cada conquista, você comemora cada momento e cada ponto é especial. Cada momento de desenvolvimento, cada avanço, cada vitória é uma vitória. Aproveite o que Deus está te dando essa oportunidade de ver seu filho crescer em câmera lenta. É tão lindo perceber esse desabrochar dessas crianças, é lindo. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Eu chego a chorar com as mães quando eles começam a falar. Aproveite todo esse momento. Cuide de você como mulher, como esposa, como profissional. Até para o seu filho. Sabe aquela história? As máscaras cairão, coloque primeiro a sua. Você tem que ser uma mulher forte, determinada, guerreira e pronta para qualquer desafio. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Ai, já chorei, já. É uma mãe como a Karen, que faz a diferença. Leve. Tem um livro que é sobre síndrome de Down. Chama Do Luto à Luta. O diagnóstico é um luto e a gente parte para a luta. E isso é o mais bonito nas mães. Ver mães fazendo diferença, cara. Deus te deu esse novo caminho, essa mensagem para você levar. Te tornou jornalista, mãe atípica, quem sabe de 1, de 2 ou de 3, isso não importa, mas se tornou uma mulher diferenciada.
E você vai ser exemplo para essas mães. É isso que eu queria dizer para elas. Tome isso como exemplo. Faça diferente. Faça a coisa acontecer. Leve a mensagem que Deus tem propósito na nossa vida. Deus mexe com o nosso sentimento. Te deixa no deserto, você não sabe como fazer, mas Ele também te tira. Talvez você seja igual a Moisés, nunca verá a terra prometida. Mas você fez história, porque os 10 mandamentos, desde então, estão presentes na nossa vida. Então faça história como você está fazendo. Talvez você não esteja vendo seu filho há algum tempo lá na frente. Quem sabe? Só Deus sabe. Mas enquanto você esteve aqui, você fez a diferença. Leve essa trajetória de Moisés como um caminho para você entender. Talvez você nunca vai ver a Terra Prometida, mas você vai ajudar muita gente a chegar até. Ai, gente, olha, e é dessa forma que o nosso podcast chega ao final, cheio de emoção, porque esse é o propósito, é a gente trazer acolhimento, aconchego, emoção e mostrar que é difícil, é um desafio, mas nós somos capazes, porque nós somos mães, acima de tudo, e toda mãe é guerreira. E eu quero deixar um recado muito especial também para as mãezinhas atípicas que estão nos acompanhando, para ela ter esse olhar carinhoso, cuidar de você, igual o Gil falou, olhar para você e respeitar os seus limites. E tá tudo bem, eu brinco assim, tá tudo certo, do jeito que está, você é ótimo, você está dando o seu melhor, e é isso que importa. Nem todos os dias você vai conseguir fazer o melhor, mas todos os dias eu tenho certeza que você estará dando o que você tem de melhor naquele momento. Quero agradecer imensamente a Juliana Gouveia, a Ariane Valenzuela, que esteve presente aqui nessa troca tão rica que tivemos hoje. E também, é claro, quero agradecer primeiramente a Deus por ter proporcionado todo esse sonho que está se tornando realidade e para todos aqueles que contribuíram. A minha mãe, que ficou com os meus pequenos para mim, a equipe maravilhosa da VW Comunicação, a Adriana França, a Abigail, que me deixou mais linda ainda. E, gente, olha, espero vocês no próximo episódio, que com certeza vai estar muito cheio de muitas coisas boas para compartilhar.